Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Para ancorar o nosso tema, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Mateus 6, 10, por gentileza. Este texto que vamos ler está dentro da oração que Jesus ensinou, aqui chamada de oração dominical. Se você está com o texto aberto, 6:10, vamos todos a uma só voz. Vamos juntos? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então vamos tratar do reino, e a primeira coisa que eu quero já de largada dizer, o que não é o reino. O que não é o reino? Primeiro, o reino não é a igreja. Esse foi o pensamento predominante na Idade Média. De Agostinho à Reforma, esse era o entendimento, que a igreja era o próprio reino. E isso não é verdade. Segundo, o que não é o reino? O reino não são as denominações religiosas. Mesmo a somatória de todas elas também não representa o reino, não é o reino, melhor dizendo. Terceiro, o reino não é um sistema político ou geográfico. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O reino está aqui, ali, acolá. Se você se transferir para a região tal, você estará no reino. Se você sair dessa geografia, você não está no reino. Então o reino não é político, nem geográfico. Quarto, o reino não é regido por leis humanas. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então não é regido por normas, leis estabelecidas pelo homem. Quinto, e aqui eu sei que vai na contramão de que alguns creem, o reino não é o reino milenar. Há muitas pessoas que acham que quando você está fazendo essa oração, venha o teu reino, Jesus estaria sugerindo aqui o reino que alguns entendem milenar, ou seja, um reinado físico, político, espiritual de Jesus, 1000 anos aqui na terra, com sede do seu governo em Jerusalém. Não é desse assunto que Jesus está tratando aqui, pensamos nós. Mas então, se falamos o que não é o reino, vamos entender o que é o reino. O que é o reino? Venha o teu reino. Que reino é esse? Primeiro, é o domínio de Deus no nosso coração. O reino de Deus está dentro de vós. Onde o rei Jesus governa, aí está o reino. O reino de Deus está dentro de você. Se você é um súdito do rei, se você está debaixo da autoridade do rei, se você obedece aos preceitos estabelecidos pelo rei, é o domínio de Deus no coração. Conforme Mateus capítulo 4, verso 23, o reino foi o tema central da própria pregação de Jesus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Então, é a essência da pregação de Jesus, é o reino. O grande teólogo Augustus Strong divide o reino em 3 partes, e eu acho que ele foi muito pedagógico e homilético na sua sugestão. Por exemplo, com respeito ao universo, o reino é o reino de poder. Segundo, com respeito à igreja militante, a igreja que está aqui na terra, é o reino de graça. Com respeito à igreja triunfante, é o reino de glória. Então nós estamos falando de 3 coisas: o reino de poder, o reino de graça, o reino de glória. Em relação ao universo, é o reino de poder. Em relação à igreja, aqui é o reino de graça. Em relação à igreja que haveremos de ser, a igreja glorificada, reino de glória. Quais são os valores desse reino? Quais são os pilares que governam esse reino?
Donald Cravel escreve um livro fascinante, se você ainda não leu, sugiro a leitura, O Reino de Ponta Cabeça. Para mim, uma das melhores obras que eu já li sobre o assunto. E Donald Cravel, ao tratar dessa matéria, ele consegue ver esse reino de ponta cabeça a partir, por exemplo, do Cântico de Maria. Cântico de Maria, relatado lá em Lucas 1, 51 e 53. E a primeira coisa que esse reino traz é uma revolução geral. Dispersou os que alimentavam pensamentos soberbos. Então este reino, ele vai na contramão daqueles que são altivos, arrogantes, soberbos, presunçosos. Deus dispersa essas pessoas. É uma revolução, porque o mundo aplaude os soberbos, os arrogantes. O mundo incensa e coloca no pedestal aqueles que se acham os grandes, os poderosos. E o reino de Deus vem derrubando tudo isso. Segundo, o Cântico de Maria, há ali uma revolução não apenas geral, mas uma revolução política. Política. Está escrito lá, no versículo 52 de Lucas 1. Ele derrubou dos seus tronos os poderosos. É uma revolução política. Se você ler atentamente Daniel capítulo 2, ele retrata lá os grandes impérios da época, o império babilônico, o império medo-persa, o império greco-macedônio e o império romano. Naquela grande imagem, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os dedos de ferro e barro. É uma representação dos grandes impérios mundiais: Babilônia, Medo-Persa, Greco-Romano, Grego-Macedônio e o Império Romano. Uma pedra não lavrada por mãos, e é uma referência a Cristo, bate nos pés dessa estátua, e ela toda vira pó. E essa pedra ocupa o mundo todo. O que significa isso? Que o reino de Deus, ele prevalece e derrota os reinos do mundo. E ao final, o reino é de Cristo. Quando ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e entregar o reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos. E eu pergunto a vocês, onde está a Babilônia? Com a sua megalomania? Onde está o império medo-persa? Onde está o império grego? Onde está o império romano? Onde estão os grandes deste mundo? No Cântico de Maria, Deus derruba dos seus tronos os poderosos. Ele é o que levanta, ele é o que abate. O único rei que não será apiado do poder é o Senhor Jesus Cristo. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Terceiro, o Cântico de Maria traz uma revolução social. Está lá no versículo 52. Deus exaltou os humildes. Ao mesmo tempo que os que estão lá no vértice da pirâmide fazem uma viagem para a base da pirâmide, os que estão na base fazem uma viagem para o topo da pirâmide. Deus despede os orgulhosos, Deus exalta os humildes. Isso é uma verdadeira revolução social apresentada pelo reino de Deus. Mas mais do que isso, o Cântico de Maria traz para nós uma revolução econômica, porque está no versículo 53, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Há aqui uma mudança de cadeiras, numa revolução radical, porque nos valores do reino de Deus, meus irmãos, os pobres são bem-aventurados. E está escrito, ai dos ricos. Não que a Bíblia esteja condenando a riqueza e fazendo apologia da pobreza, nada disso. Não é pecado ser rico e não é virtude ser pobre. O grande aspecto é quando o homem confia na sua riqueza, aplaude a sua riqueza, faz de tudo para alcançar a riqueza, oprime o pobre para ficar mais rico,
E nos valores do reino, isso não tem sentido. Porque nos valores do reino, Deus enche de bens aos famintos e despede vazios os ricos. Mas quando você vai para esse reino de ponta cabeça, que faz a mudança das cadeiras e pega quem está na base e leva para o vértice, pega o que está no vértice e derruba lá para a base, você vai encontrar uma outra revolução na pregação de João Batista. Se você ler a pregação de João Batista no deserto da Judéia, ele é o engenheiro de trânsito do reino de Deus. Ele está preparando o caminho do Senhor, está abrindo estradas, e não está falando de topografia, está falando do nosso coração, e ele nos apresenta 4 poderosas revoluções que vão acontecer, com a chegada do reino. Primeiro, os vales vão ser aterrados. Segundo, os montes de outeiros vão ser nivelados. Terceiro, os caminhos tortos serão endireitados. Quarto, os caminhos escabrosos serão aplanados. O resultado disso é uma manifestação poderosa do rei, e toda a carne verá a salvação de Deus. Do que ele está tratando? Que revolução é essa? E não temos dúvidas, irmãos, que ele está tratando de reforma e reavivamento. Reforma e reavivamento. Porque o reavivamento sucede à reforma. Primeiro as coisas são acertadas. Depois toda a carne verá a salvação de Deus. Nós tivemos em 1991, com alguns irmãos, aqui inclusive desta igreja, na missão Quacisabanto. Eu não sei, além do Hermes, que está aqui, Marisa, quem mais esteve em Quacisabanto em 91? Aqui no auditório tem mais alguém? Além desses irmãos? Então, a dona Marisa, você estava presente, Márcia? Olha aí, você devia ser bebê, hein? Nessa época. Lá nós vimos um dos mais importantes avivamentos do século XX. Aconteceu em 1966. Ali, um templo para 15 mil pessoas, numa fazenda, com 3 cultos por dia. Nesse avivamento, coisas extraordinárias aconteceram. Cegos viram, tetraplégicos andaram, mortos ressuscitaram, e multidões convertidas a Cristo. E perguntamos ao pastor Erle Stigen, o instrumento que Deus usou para aquele avivamento: o que é avivamento? E ele respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. E o que é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste? Todo vale será aterrado, todo monte outeiro vai ser nivelado, todo o caminho torto vai ser endireitado, todo o caminho fora do lugar escabroso vai ser aplanado. E o que é isso? O que é um vale, senão um lugar escuro, sombrio? O que isso retrata, senão as cavernas da alma? Os lugares sombrios, onde escondemos as coisas jeitosamente para não serem vistas. O que é um monte, senão soberba, arrogância, altivez? O que é o caminho torto, senão vida dupla, hipocrisia? O que é o caminho escabroso, senão um caminho fora do lugar, fora do propósito e do padrão de Deus? Quando essas coisas são acertadas, quando há reforma, então vem a promessa do avivamento. E é isso que João está pregando nessa revolução da sua mensagem, falando do reino. Mas você vai encontrar no ministério de Jesus esta mesma ênfase. Abra a sua Bíblia comigo lá em Lucas 17, versos 20 e 21, por gentileza. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Cristo é a escatologia realizada do reino. Em outras palavras, em Cristo o futuro tornou-se presente, o porvir é realidade hoje. O reino de Deus está dentro de vós, é o governo dele, é o reinado dele. Agora, este reino que chegou com o rei, aquilo que
Anton Huckman coloca muito bem o já e o ainda não, porque ele já chegou, mas ainda será consumado. Hoje reino de graça, amanhã reino de glória. Traz uma mudança das cadeiras e uma inversão dos valores, segundo os valores deste mundo. Se não vejamos, os sujeitos bonzinhos aparecem como os maus sujeitos. Na parábola do samaritano, quem eram os bonzinhos da parábola? Sacerdote, levita, gente de Deus, gente religiosa, gente sagrada, gente que ocupava o tempo todo com o templo, com o culto, com as cerimônias, com os rituais. E Jesus conta a parábola do camarada caído, sangrando na beira da estrada, espoliado, machucado, ferido. Passa o sacerdote, passa de largo. Passa o levita, passa de largo. Aí vem o samaritano, raça odiada, povo inimigo. Aquilo que é a sociedade hoje, numa linguagem bem chula, diria, a ralé da sociedade. Passa, olha, chega perto, pensa as feridas, pega o cara, bota em cima do seu animal, leva para um hotel, diz, olha, cuida desse homem aí, e se tiver mais despesa, eu volto para restituir. E aí aquele que é o vilão da história, vira o herói da história. No reino de Deus as coisas estão invertidas, de ponta cabeça. Segundo, os que deveriam receber elogios, são os condenados. Quem é que deveria receber os elogios? Os fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus são o grupo mais estritamente religioso de Israel. Entre aspas, os mais zelosos da lei. Aqueles que nasceram no período interbíblico para resistir à secularização da igreja, à helenização da igreja, para buscar reforma e reavivamento. E com o tempo se perderam, mantendo entretanto a forma. E agora o que você vai encontrar é Jesus se dirigindo aos fariseus, dizendo, raça de víboras. Ou João Batista se dirigindo a eles, raça de víboras, lá em Mateus 3,7. Ou Jesus em Mateus 23, chamando-os de hipócritas. E aí você percebe a inversão dos valores. Ou seja, em terceiro lugar, dentro dos valores do reino, o menor é o maior é o menor. Jesus, no meu reino é diferente. Aí no mundo, quem é aplaudido, quem é grande, é se tem muita gente ao redor servindo. Quanto mais gente você tem a seu serviço, mais importante você é. Isso até hoje. Chega uma autoridade, chega 10 fotógrafos, chega o guarda-costas daqui e dali, e o cara já é levado assim, insensado pelo braço, pela mão humana. Aí chega o coitadinho, que ninguém conhece, que a sociedade acha que é uma pessoa de segunda classe, ninguém chega, ninguém estende a mão, ninguém abraça, ninguém cumprimenta. E Jesus não, no meu reino é diferente. No meu reino a pirâmide está invertida, é de ponta cabeça. Quem quiser ser o maior entre vós, seja o menor, seja servo de todos. Essa é a glória do reino, meus irmãos. Mas mais ainda, Jesus disse, e abra lá comigo, por favor, para constatar isso, João 13, versos 13 a 15, por gentileza. Você pode ler comigo? João 13, 13 a 15, vamos juntos? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. É claro que Jesus não está aqui querendo que você agora, como muita gente equivocadamente pensa, agora gente, vamos pegar uma bacia aqui e vem para cá, todo mundo.
eu sou o pastor da igreja, agora eu vou lavar os pés de vocês. O ponto não é esse. O ponto não é esse. O ponto aqui é que, geograficamente falando, eles estavam na ceia. Eles iam participar da ceia. Estavam no cenáculo. Jerusalém fica num deserto. Naquela época não tinha nem ruas calçadas, era poeira mesmo. Os sapatos não eram fechados, eram alpargatas de couro cru, abertas. Então, não tinha ninguém com os pés limpos. Mas, as mesas não eram altas como as nossas, onde você enfia o pé debaixo da mesa e esconde os pés. As mesas eram baixas. Você sentava no chão. E você ficava no cotovelo e o seu pé ficava mais ou menos endereçado perto do rosto do outro. Então não se sentava à mesa sem lavar os pés. Mas esse era o papel do escravo. Os discípulos eram orgulhosos demais para lavar os pés uns dos outros. E eles então se assentam à mesa sem lavar os pés, e mais, à mesa eles discutiam quem é o maior, quem é o mais importante, quem vai ter maior destaque no reino. Então é nessa conjuntura que Jesus pega a bacia, pega a toalha, que já estava ali no ambiente, porque era para isso mesmo. Mas eles eram muito orgulhosos para fazer isso, lavar os pés uns dos outros, ou até lavar os seus próprios. E então Jesus lava os pés deles. E agora volta para a mesa e diz: vós me chamais o mestre, vós me chamais o Senhor, e fazeis bem, porque eu sou mesmo. Agora eu dei um exemplo para vocês. Lavar os pés uns dos outros. O que significa isso? Significa a disposição de você usar a toalha e a bacia como símbolo do reino. O que significa a toalha e a bacia? É servir o seu irmão. É descer do seu pedestal, da sua importância pessoal, e começar a servir no trabalho de um escravo, lavar os pés. Isso é ser grande no reino de Deus. Então o que serve é o mais importante no reino de Deus. Quinto lugar, no reino de Deus, os piedosos, entre aspas, recebem maldição. Veja comigo, por favor, Mateus 23. Você ler Mateus 23, dentro desses valores do reino, a partir do verso 13, tinha aí uma série de imprecações, de ais, dirigidos às pessoas mais importantes da religião da época. Versículo 13, ai de vós escribas e fariseus. Versículo 14, ai de vós escribas e fariseus. Versículo 15, ai de vós escribas e fariseus. Versículo 23, ai de vós escribas e fariseus. 25, ai de vós escribas e fariseus. E esse refrão vai ficando até enfadonho. O que está acontecendo aqui? Quem são os escribas e os fariseus? Os escribas eram aqueles que eram muito especialistas nas escrituras. Os fariseus era o grupo mais ortodoxo. Os piedosos recebem maldição. Mas notem mais, no reino de Deus, as bem-aventuranças que Jesus proferiu, elas se chocam com os valores prevalecentes da época. O que Jesus disse? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. E é claro que a palavra humildes aí, que a nossa versão ARA optou por ela, na língua grega, o original não é humilde. No original a palavra é pobre, e havia duas palavras para pobre no grego. O pobre que tem o básico, o suficiente, pelo menos para não passar fome, e o pobre mendigo, que nem o básico essencial tem. A palavra aí, humilde, é o pobre mendigo, que não tem nada, absolutamente nada, desprovido de tudo. Ele está falando de pobreza material? Não. Ele está falando de quê? É por isso que optou pelo espírito. Pobres de espírito. Humildes de espírito. Ou seja, quem é o feliz? É aquele que chega diante de Deus tão carente,
tão necessitado como um mendigo que nada tem, que carece de tudo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A sociedade aplaude quem? É o que ri, é o que rasga a cara em ruidosas gargalhadas dos happy hours da vida. Mas no reino de Deus, bem-aventurado é o que chora. Mas chora por quê? Porque morreu alguém da família? Não. Porque perdeu o emprego? Não. Bem-aventurados que choram pelos seus pecados, pelas suas mazelas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A sociedade aplaude quem? É o cara bravo. Comigo não mexa não. Porque se você entrar no meu caminho, eu arrebento você. Quem é o manso? É o fraco? Desculpem da expressão, é o frouxo? É o mole? Não. Manso, na Bíblia, é aquele que tem o poder sob o controle. Essa palavra foi usada, por exemplo, para o adestramento de animais. Você que, como eu, foi criado na roça, sabe que você não monta num cavalo que nunca foi amansado. Você montar, você que não tem experiência, ele vai fazer uma tragédia com você, vai derrubar você. É preciso que alguém vá lá, amanse esse animal, adestre esse animal, para que esse animal se torne útil para o serviço. Agora, o fato desse animal ter sido amansado e perdeu a força dele, não perdeu, mas ele tem controle. Ele obedece ordens. O manso é aquele que, tendo poder na mão, não o exerce para destruir o outro, porque ele tem domínio próprio, ele tem autocontrole. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Do que ele está falando? Daquele que anseia pelos valores do reino prevalecendo na nossa sociedade. Daqueles que não concordam com a exploração do próximo. Daqueles que não aceitam e não toleram os desmandos da sociedade. Daqueles que não podem aceitar as injustiças das cortes. Fome e sede de justiça. São valores do reino. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? É quando você lança o seu coração na miséria do outro. Quando você se compadece do próximo. Bem-aventurados aqueles que são pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não é o que cria confusão, não é o que começa uma contenda, aquele que joga mais gasolina no fogo, aquele que faz o fogo amigo, leva e traz, e bota o irmão contra o outro, é o pacificador. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. E eu acho isso maravilhoso, meus irmãos, porque se Jesus tivesse começado com bem-aventurados de coração, talvez todos nós estaríamos, acabou então, agora não tem mais jeito, não tem mais esperança não. Porque do nosso coração é que procedem todas as coisas ruins. O cristianismo é contra a psicanálise de Freud nessa questão. Na psicanálise de Freud, os seus problemas são problemas halógenos. No cristianismo, os seus problemas são autógenos. Na psicanálise de Freud, o culpado é o outro. É a mãe, é o pai, é o professor, é o governo, são as leis duras. Você é vítima, você não é culpado. E essa teologia freudiana entrou na igreja. E as pessoas hoje falam mais de libertação, falando, tá, precisa de libertação, precisa de libertação, precisa de libertação, precisa de libertação. E aí, se você fala de libertação, ele é uma vítima, coitado, ele é uma vítima, ele não é culpado. O evangelho trata de arrependimento. Você é o culpado, eu sou o culpado, eu preciso me humilhar. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Meus amados irmãos, os valores do reino estão de ponta cabeça. A pirâmide está invertida. O que o mundo rejeita, o reino aplaude. O que o reino aplaude, o mundo rejeita. No reino de Deus, os rejeitados são aceitos. Os cegos, os leprosos, as prostitutas, os publicanos, os pecadores. Preste atenção.
Não é que são aceitos, porque o reino de Deus é inclusivo. Não. Não. A teologia falsa que está florescendo hoje, chamada hipergraça, é uma heresia. Que diz para as pessoas: venha como você está e permaneça como você quiser. Somos uma igreja aberta, inclusive aqui vale tudo. Não. A igreja de Deus é aberta a todos, mas a igreja de Deus não é aberta a tudo. Na igreja de Deus não se tem abertas janelas para o pecado. Então as pessoas mais arrebentadas podem vir. As pessoas mais execradas podem vir. As portas estão abertas sem acepção. Mas aqueles que vêm são chamados ao arrependimento, a uma novidade de vida em Cristo Jesus. Este é o reino de Deus. Mas mais do que isso, irmãos, o reino de Deus não é governado por leis de opressão. Quando Jesus está diante de Pilatos, num sistema corrompido, onde a religião corrompida deu as mãos ao poder político corrompido, a união desses dois poderes corrompidos decretaram a morte de Cristo à cruz. E é nessa conjuntura de leis de opressão é que Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. As leis que governam o meu reino não são essas leis. Os princípios que prevalecem no meu reino não são esses princípios de opressão. Quando você vê, o reino de Deus é o reino que vence preconceito e quebra paradigmas. Por exemplo, vence o preconceito religioso. Deixa eu dar 3 exemplos. Primeiro, a mulher cananeia. Jesus está fora do território de Israel e vê uma mulher gritando atrás dele, incomodando. Os discípulos falaram: Senhor, despede essa mulher, está incomodando, está atrapalhando, manda essa mulher embora. Aí Jesus para conversar com a mulher. Não fui enviado senão à casa de Israel. Bom, deu um banho de água gelada nela, porque ela não era israelita. Continuou insistindo. Não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Bom, humilhou de novo. Se fosse hoje, dava processo. Mas a mulher se humilhou mais. Não, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Essa mulher está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. O problema não era ela, o problema era a filha dela. E eu acho isso tão lindo, porque o problema dos filhos são o problema dos pais. O problema de um filho, de uma filha, dói mais em você, pai e mãe, do que no próprio filho. E Jesus elogia a fé dessa mulher. Nem Israel viu uma fé semelhante. Pode ir, tua filha está liberta do poder dos demônios. Venceu o preconceito religioso, o evangelho para todos os povos. O reino de Deus, meus irmãos, mais do que isso, vencendo o preconceito religioso, vamos pegar outro exemplo da mulher samaritana. Lá em João 4, Jesus chega no poço de Jacó, é meio-dia, está com fome, manda os discípulos dele comprar comida em Sicar. Sabe o que significa para Sicar? A cidade dos bêbados. Um judeu não comia pão samaritano, era pão imundo. Se um judeu se casasse com uma mulher samaritana, a família dele realizava a cerimônia de funeral dele em vida, para dizer: para nós ele morreu. E Jesus chega numa cidade samaritana e manda os discípulos comprar pão, comida. Aí chega uma mulher e Jesus diz: me dá um pouquinho d'água. A mulher já logo descobriu que ele não era samaritano. Falou: você é judeu? Como é que você está pedindo um favor? Pedindo água. Ah, mulher, se você conhece quem está falando com você, você me pediria, eu daria para você água viva. Ah, mas o poço é muito fundo, né? Você não tem balde e corda para levar lá embaixo. Que negócio é esse de água viva? E a conversa foi se desenrolando, lá pelas tantas, Jesus querendo fisgar o coração dela, com a consciência de pecados. Vai lá e chama o seu marido. Eu falei: marido eu não tenho. Não, mas você falou certo, tem mesmo não. Você já teve 5.
esse que você tem não é seu marido, não. E Jesus transforma aquela mulher, não só numa mulher salva, mas numa mulher missionária para a sua cidade. Porque o reino de Deus rompe o preconceito religioso. Mas me permita fazer um terceiro exemplo. Está lá em Marcos 5, o endemoniado gadareno. Você sabe que essa região de Gadara era uma região gentílica, onde começava as 10 cidades gentílicas, Decápolis. O cara, além de ser de uma cidade gentílica, está endemoniado. Estava impuro porque estava dentro de um cemitério. Rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade. Foragido da lei, as algemas não seguravam mais o cara. E Jesus faz uma viagem de noite, depois da tempestade, para dentro de um cemitério, num território gentílico, porque ali tinha um homem que precisava de libertação. Não tem lata de lixo no reino de Deus, não tem gente descartável no reino de Deus. E Jesus o salva, Jesus o transforma, Jesus o liberta, Jesus o envia como missionário para a sua terra. Isso é o reino de Deus. Talvez se nós pudéssemos ouvir aqui hoje, das pessoas que estão presentes, testemunhos de conversão, nós ouviríamos as histórias mais lindas, mais extraordinárias. Eu tenho um colega de classe, de ministério, que estava voltando de madrugada, bêbado, de uma boate, e encontrou um folheto, sujo, rasgado na rua, pegou o folheto, bêbado, requertava. Leu o folheto e ali na rua se converteu, foi convertido. O senhor pega lixo e recicla. Pega um bêbado, pega um drogado, pega um prostituto, pega um assassino, pega um ladrão, pega gente da mais alta periculosidade e transforma, como transformou Saulo de Tarso. Isso é o reino, louvado seja o Senhor. Segundo lugar, irmãos, o reino de Deus vence o preconceito contra a mulher. Na época, a mulher era completamente desprezada pela cultura. O Senhor Jesus Cristo é servido por uma mulher. Marta está servindo Jesus à mesa. Jesus é tocado por uma mulher. A mulher hemorrágica. Jesus pede um favor a uma mulher, e uma mulher samaritana. Jesus conversa com a mulher em público. Conversar com aquela samaritana em público, meus irmãos, era um escândalo. Na cultura judaica, nem o marido podia conversar com a sua mulher em público, só os dois. Era uma quebra de protocolo. Mas mais do que isso, Jesus é sustentado financeiramente pelas mulheres. Quando você vai para Lucas 8, a partir do verso 3, somos informados de que nas viagens itinerantes de Jesus, pelas cidades e aldeias da Galileia, e havia 204 pequenas cidades na Galileia, as mulheres, não os homens, as mulheres, falam baixinho porque tem homem no auditório. As mulheres são mais generosas do que os homens. É quem sustentaram financeiramente o ministério de Jesus. E a Bíblia cita 3 pelo nome: Maria Madalena, Susana, Joana e muitas outras. Cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Essas mulheres subiram com Jesus para Jerusalém, sabendo que ele ia ser morto. Essas mulheres estavam lá quando Jesus foi sepultado. Só consta que João estivesse lá, dos apóstolos, só João, mas essas mulheres estavam. Quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João estivesse presente, mas essas mulheres estavam lá, vendo onde e como Jesus foi sepultado. Quando Jesus ressuscitou, essas mulheres foram as primeiras a ver o seu túmulo vazio e ter uma visão do Cristo ressuscitado. Essas mulheres foram as primeiras embaixadoras da maior mensagem do cristianismo: Jesus está vivo, Ele ressuscitou. O reino de Deus rompe essas barreiras. Louvado seja o Senhor. Mas mais do que isso, irmãos,
O reino de Deus vence a barreira política. É espantoso que Jesus tenha chamado para o seu grupo de 12, Simão, o Zelote. Quem são os Zelotes? Era o partido mais radical de Israel. Era o partido que defendia pegar em armas para resistir ao Império Romano. Pois Jesus chama um Zelote. Eu acho maravilhoso que na outra ponta Jesus chama um Mateus, cara do sistema, cara empregado de Roma. Nós poderíamos até dizer que tinha uma extrema direita e uma extrema esquerda no grupo de Jesus. Eu não estou dizendo com isso que você vai ser crente e ser extrema esquerda não, viu? E nem estou falando que você é de Jesus vai querer ser extrema direita não. Você tem valores diferentes do reino que governa a sua vida. Agora não importa de onde as pessoas vêm, elas são transformadas pelo poder do Evangelho. Outros valores são adotados, outros princípios são abraçados. Esses são os valores do reino de Deus. Mas mais do que isso, meus amados, eu fico impressionado, porque dentro dos valores do reino, na questão política, Jesus tem coragem de chamar um Herodes de raposa. Quem é o Herodes? A maior autoridade na Galileia. Não era politicamente correto o que Jesus fez. O cara era mau, era vingativo. Mas o fato de você ser um cristão não te dá autoridade para você bajular gente má, gente corrupta. O reino de Deus tem valores que não negocia. Para Jesus, o Herodes é uma raposa. Quando você vai olhar com mais vagar, Jesus relativiza o poder absoluto de César. Quando Jesus diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, meus irmãos, isso era uma revolução na época, porque no entendimento da época tudo era de César. César era o Kyrios, era o Senhor. O que Jesus está fazendo? Quebrando o poder absoluto da política. Dizendo que há duas vertentes distintas, o Estado e a igreja. Tanto o Estado quanto a igreja foram instituições de Deus. Toda a autoridade é constituída por Deus. Mas Deus não aceita um Estado absolutista. O Estado tem função dada por Deus, a igreja tem função dada por Deus. O Estado não pode interferir na igreja. Toda vez que o Estado quis interferir na igreja, ele se tornou absolutista, ditador, cruel. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Foi por isso que Jesus também relativiza o poder de Pôncio Pilatos. Quando Pilatos, querendo afrontar Jesus ou ameaçar Jesus, diz para ele assim, você não sabe que eu tenho poder sobre você, de matar você, de deixar você viver? E Jesus não questionou esse poder, não. Ele está falando, olha Pilatos, tudo bem, você tem esse poder mesmo, só um detalhe que você não está entendendo, esse poder não vem de você, esse poder vem de Deus. Nenhum poder teria sobre mim se do alto não tivesse sido dado. Sabe o que Deus está fazendo? O Estado tem poder, e o poder é limitado, e o poder é dado por Deus. Não é autocracia. Meus irmãos, o reino de Deus mexe com todas essas estruturas. Se você imagina que cristianismo é você ficar isolado, trancado dentro de 4 paredes de um templo, está muito enganado. O reino de Deus interfere na política internacional, o reino de Deus interfere na economia, o reino de Deus interfere nas políticas dos governos, o reino de Deus interfere nas cortes, nos parlamentos, o reino de Deus interfere no comércio, o reino de Deus interfere na vida. Foi por isso que quando perguntaram para João Batista, assim, as multidões perguntaram, ô João, o que nós vamos fazer com o seu sermão aí de arrependimento? Ele diz, quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. O que ele está dizendo? Quando você é súdito do reino, você é uma pessoa generosa. Não combina crente mão de vaca, não combina crente sovina, pão duro,
avarento. Reino de Deus implica em que o seu bolso é convertido. A sua vida financeira muda de cenário. Você se torna uma pessoa generosa. Agora preste atenção. Generosidade não é arrependimento. Generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do arrependimento. Quando os publicanos perguntaram, e nós vamos fazer o que, João, com seu sermão? Ele respondeu assim, contentai-vos com o vosso soldo. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte, os publicanos eram terceirizados, o governo terceirizava os publicanos, eles eram contratados para recolher tributos numa determinada região, com o compromisso de repassar um valor específico para os cofres de Roma, mas eles podiam cobrar muito mais, e eles exploravam as pessoas para embolsar, para se enriquecer. E João Batista responde assim, contentai-vos com o vosso salário. Em outras palavras, você quer saber se o cara é súdito do reino mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros. Veja se o dinheiro que cai na conta dele é dinheiro limpo. Veja se não é desonesto nos seus negócios. Reino de Deus, irmãos, interfere nas coisas práticas da vida. Não adianta o cara dar glória a Deus, levantar as mãos e falar aleluia, se lá no dia a dia está roubando, está sendo desonesto, está pagando propina para levar um contrato. No reino de Deus, a ética é mudada, é transformada. Quando os soldados perguntaram, e nós, João, fazer o que com seu sermão? João respondeu assim, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. O que ele está falando? O que ele está falando? O que ele está falando é que ninguém tem o direito, seja uma autoridade política, civil, militar, religiosa, de do alto da sua liderança pisar nas pessoas que estão embaixo. O que ele está falando? O que ele está falando é que ninguém deve dar denúncia falsa, para levar vantagem com isso. Deus é contra os juízes que são subornados, as testemunhas que são compradas. Deus é contra quando a justiça é interrompida para satisfazer a interesses de alguns, em detrimento da justiça e da verdade. Isso é o reino de Deus. Mas, eu vou terminar. Às vezes eu me empolgo com essas coisas. O reino de Deus empolga a gente, sabia? Empolga mesmo. Então vamos lá para encerrar. Quem entra nesse reino? Como é que entra nesse reino? E Jesus disse para Nicodemos assim, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E Jesus disse mais em João 3,5, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus, irmãos, por elementos humanos. Porque uma autoridade eclesiástica, não, você pode vir, está tudo bem. Somos uma igreja inclusiva aqui pode tudo. Você pode até entrar numa igreja dessa, você pode ser membro de uma igreja dessa, você pode ser líder de uma igreja dessa, mas você não entrou no reino. No reino só entra com o novo nascimento. Se não nascer de novo, não entra. A porta de entrada é o novo nascimento. Sabe por quê? Porque esse reino está aqui no seu coração. Romanos 14, 17 diz que esse reino é justiça, esse reino é paz, esse reino é alegria. 1 Coríntios 4, 20 diz que esse reino não consiste de palavras, mas de poder. E as virtudes desse reino é ser humilde, é chorar, é ser manso, ter fome e sede de justiça, é ser misericordioso, ter o coração limpo, é ser pacificador, é estar disposto até mesmo a sofrer injustiça e perseguição, para você ser fiel ao Rei, que é o dono do reino. Que Deus nos abençoe, e que esses valores do reino possam ser vistos na nossa vida, no nosso testemunho. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos nesta manhã, em torno da tua palavra, meditando nas Escrituras. Ah, Senhor,
Ajuda-nos a entender melhor esta verdade bendita, do significado do teu reino, dos valores do teu reino. E jamais permita, meu Deus, que sejamos súditos infiéis, que nós entendamos quem é o rei do reino, que nos submetamos a ele, que nos sujeitemos aos preceitos, princípios e valores deste reino, que sejamos fiéis, até aquele dia quando ouviremos dos lábios do rei: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ah, Deus, bendito é o teu nome, porque vemos neste mundo o reino do teu poder, vemos em nós o reino da tua graça, e marchamos resolutos para aquele que será o reino da tua glória. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Hoje à noite teremos o culto com a ceia, como já fui avisado. E eu quero fazer um pedido a você. Primeiramente, você vir. Segundo, você orar pelo culto. Terceiro, você convidar alguém